Os grandes nomes do rádio. E hoje, com certeza, você vai se emocionar com uma história bacana que a gente vai contar para você aí de casa. Dalva de Oliveira, que está aqui ao meu lado. A partir de hoje, o programa com o quadro Os Grandes Nomes do Rádio, para fazer essa homenagem a Dalva de Oliveira. Ai, muito obrigada. Para mim é um motivo de satisfação poder estar aqui falando com vocês, contando um pouco da minha vida, contando um pouco de um tempo maravilhoso, né? E ter o prazer de conhecer o Buana e essa turma legal que está aqui. Muito obrigada pela visita de vocês, eu fico muito feliz. Esse quadro é o seguinte, a gente quer mostrar o lado bom do rádio, as coisas que o rádio proporciona, né, a história do rádio. A gente tem entrevista com a Jovem Guarda, como o William diz, e temos também com as pessoas que fizeram rádio aqui em Goiás. A gente sabe da dificuldade que era o rádio. Como começou, como foi que Dalva de Oliveira começou no rádio, né? Quando, o ano, como foi, a oportunidade surgiu de quem foi o padrinho, quem não foi... Conta um pouquinho. Os padrinhos. Gente, eu comecei de uma maneira assim, bem... acho que o negócio já estava mesmo... Eu tinha 7 anos e nós morávamos em Campos Gerais, no sul de Minas, onde eu nasci. E meu pai tinha um serviço de alto-falante, que chamava SPL. Aí um dia o locutor faltou e eu fui abrir, botei o alto-falante no ar e comecei a falar. Isso aos 7 anos? Aos 7 anos. Aí, depois disso, nós viemos para cá, para Goiás, em 51. Aí eu senti a falta daquele negócio, né? Dessa caixinha aqui. Aí tinha, por coincidência, tinha um serviço de alto-falante ao lado da minha casa. Era lá na Avenida Paraná, em Campinas. Aí chamava Serviço de Alto-Falante Brasília, porque estava pertinho, né, de inaugurar Brasília, estava aquele olê danado, né, por causa de Brasília e tal. Aí um dia eu cheguei pro dono do alto-falante, eu falei, moço, deixa eu falar. Ele falou, menina, vai brincar, sai pra lá. Porque aí eu já estava com 11 anos, né. Aí eu tanto insisti, que ele deixou eu falar. Aí foi o meu primeiro patrão, foi o Solon Gomes. Solon Gomes, radialista, tinha esse serviço de alto-falante, trabalhou na Rádio Clube. Foi um cara maravilhoso, foi um dos primeiros a me incentivar, sabe? Mas eu, propriamente, eu não comecei em rádio, eu comecei em teatro. Eu queria ser mais atriz do que radialista, porque o teatro, para mim, representava tudo. Tanto que, quando eu fiz a minha primeira peça, que foi na GT, no Sesc, com o Tuficeba, que era Cala a Boca e Teovina, aí chegou o Otavinho Arantes, que era da AGT, Agremiação Goiana de Teatro, para assistir o ensaio. Aí ele gostou, me chamou para trabalhar na GT. Aí eu fui trabalhar na GT, onde eu fiz a primeira peça na GT, que foi O Discípulo do Diabo. Aí o Solon gravou naquela época chamava-se acetato, né? Gravou um acetato comigo, levou para a Rádio Clube, e foi aí que eu comecei. Comecei na Rádio Clube, a Rádio Clube era ali na Rua 1, junto com a Folha de Goiás, uma casa assim já... Também, aí no fundo tinha um quintal muito grande, um galpão onde era a Folha de Goiás, né? E para quem não sabe, né, quem está em casa não sabe, a Rádio Clube foi a primeira rádio aqui em Goiás. Foi a primeira rádio em Goiás. Ali naquela época da Rádio Clube, eu conheci, meu primeiro diretor artístico foi o Cunha Júnior, trabalhei com Luiz de Carvalho, e quem era o superintendente era o Francisco Braga Sobrinho, né? Aí, bem, o tempo foi passando, e um dia eu recebi convite para ir para a Rádio Brasil Central. A Rádio Brasil Central era na Anhanguera 20. Ali eu conheci os bambas do rádio goiano, né? Ali eu conheci um Luiz Carlos Pimenta, ali eu conheci Silvio Medeiros, ali eu trabalhei com Norma de Alencar, Cici Pinheiro, Jeová Bailão, Jorge Abrão,
Gente, tanta gente bacana, né, que eu conheci. Leli Mesquita, mamma mia, era gente... Muitos desses que a senhora falou o nome deles, foram dos pioneiros lá da Rádio Clube, né? Trabalharam na Rádio Clube depois que foram para Brasil Central, né? E ali eu tive a oportunidade de fazer rádio-teatro, eu fiz rádio-teatro, trabalhei em programa de auditório, trabalhei com Moraes Júnior. Gente, era gente bacana demais. Tufi Seba, que era um amigão, aquele padrinho mesmo, ele com o Luiz Carlos Pimenta. E eu era muito nova, então era pagiada de todo jeito, porque tinha ordens, né? E eu era assim, aquela lá. Daqui a pouco o William vai mostrar a foto, né, William? Era pequenininha, né? Como disse Eurico Barbosa também, Eurico Barbosa, o advogado. Até saiu uma reportagem no 5 de março, ele lembrou de mim, até mandou um beijão no coração dele. E assim foi minha vida. Aí eu deixei por uns tempos, que eu casei, tive meus filhos. Aí voltei para a Rádio Difusora. A Rádio Difusora eu fiquei 12 anos. Trabalhei com Darcísio de Souza, Claudino Martins e muita gente bacana também. Os programas, né, que a senhora fazia nas rádios, como é que era? Era musical? Como que era o estilo, né? Como que era o estilo musical da época? Mas assim, era música brasileira, mas da época de Orlando Silva, Silvio Caldas, Ângela Maria, inclusive eu conheci a Ângela Maria pessoalmente. Aliás, conheci muita gente. Emilinha Borba, Marlene, essa turma toda daquela época que fazia sucesso na Rádio Nacional, né? Bem, e os programas eram na base desses musicais com eles, mas tinha muita música orquestrada. Na Rádio Difusora era durante o dia, era de manhã e à tarde, né? Tinha 2 horários. Tinha 2 horários. Tinha um programa das 7 às 9, Darcísio entrava às 9. Depois eu voltava a 1h, ia até às 5. A senhora pensa que o rádio a pessoa nasce, é o dom, se existe dom, ou a pessoa pode aprender? Eu acho muito difícil. Eu acho que você nasce com aquilo. Porque se você não tiver o rádio no seu sangue, se você não tiver aquela vontade, você não faz rádio. Aliás, acho que é toda a profissão, né? Mas o rádio é um sacrifício e é um sacerdócio que você exerce como um médico, porque ali você vai estar lidando com a emoção de muita gente, né? Você vai estar mexendo com a mente de muitas pessoas. Então é assim. Para você que de repente ligou a televisão agora, nós estamos aqui no quadro Os Grandes Nomes do Rádio, Dalva de Oliveira, falando com a própria, conversando, contando um pouquinho da história dessa bandeira do rádio aqui em Goiás, Dalva de Oliveira. Continuando, veio Difusora 12 anos e depois? Difusora eu fui para a Rádio Clube. Aí que começou aquele negócio mesmo de ter sido chamada a rainha da noite, a dona da noite, porque eu só passei a trabalhar de noite, né? Eu entrava às 20h30 e até às 4h, ao vivo. Muito tempo, né? O horário? Esse eu trabalhei durante 2 anos, ao vivo, sem férias, sem folga, sem nada. Então eu peguei uma estafa, tive que ficar afastada, e depois voltei. Quando eu voltei da minha licença, eu já fazia madrugada gravada, eu já não fazia ao vivo, né? Porque aí eu falei, não, aí já vai me matar. Humanamente falando, né? Esse tanto de horas ao vivo. E naquela época eu fumava, né? E eu levava uma garrafa de café e passava a noite fumando. Mas eu não sei, era gratificante, era gostoso demais. Passava a hora, a senhora nem... Né? Era bom demais, sabe? Porque você podia falar com gente. Eu falava com tanta gente bacana. E não sei, sabe? Eu acho que é uma coisa... Naquela época, eu não sei, era gente que chegava levando lanche, levando coisa para você entendeu? A pessoa se torna da família, né? Era, aquele pessoal, por exemplo, às vezes tinha gente que estava com depressão,
Você tinha que ter muito jogo de cintura. Mas até hoje é assim, né? O radialista, ele se torna, né? Às vezes nem quer, mas se torna um psicólogo, né? É, por isso que o rádio, eu acho que o programa gravado, eu sempre preferi fazer programa ao vivo, nunca programa gravado. Porque o programa gravado não te dá a oportunidade de você falar com o teu ouvinte, de conversar com ele, você entendeu? E eu tenho muitas lembranças, até hoje tem ouvinte que quando me vê, chora, mas chora mesmo. Igual esses dias, infelizmente, né? A Terezinha Mistela, que foi minha colega de rádio, a mulher do Barbosinha, faleceu. E eu estive na missa de 7º dia dela e ali encontrei velhos companheiros, amigos. E encontrei também muita gente que me ouvia, que ao me ver, fala, gente, eu não acredito. Porque a gente some, né, desaparece. As pessoas pensam que você morreu, ou que você mudou de cidade. O rádio, nós que somos do rádio, a gente sabe que a gente mexe com a emoção e a gente também ajuda muita gente. A gente é ajudado, mas ajuda muita gente. A senhora lembra na época, quem que a senhora impulsionou na música, né, até mesmo na política? Falou assim, a senhora deu uma força, entre aspas, porque todos os dias a gente está lidando com cantor, com, né, no caso hoje dupla sertaneja aqui em Goiás. Lembra de algum assim que a senhora lembra assim, ó, esse aí a gente deu um apoio na época, tinha qualidade e tal? Não, isso não tem tanto tempo assim não, né, como o Christian Ralph, né, que eu conheci o Zezinho, menino, né, Lindomar Castilho, Ângelo Máximo, e depois na Rádio Riviera, quando eu fui para a Rádio Riviera, eu assisti o início de Leandro e Leonardo, né, do Marrone, eu lembro do Marrone. Para quem não lembra, a Riviera foi um sucesso. A Riviera era tratada como uma emissora de televisão. Não, nem de rádio era um sucesso. A Riviera era um negócio, era uma briga, a Riviera difusora. Depois o Márcio Martins, nosso saudoso Márcio Martins, ele foi para... Ele saiu da difusora, pegou a Rádio Clube lá embaixo. Inclusive eu tenho um clipe, eu tenho tudo isso, gente. Tudo, se quiser ver... Eu tenho um clipe gravado com o Márcio, eu tenho as minhas entrevistas todas gravadas, eu tenho tudo, inclusive essa aqui, eu quero a gravação dela. Viu ele? Viu ele? Eu tô falando. E da Riviera eu fui para jornal voltei para Riviera. Olha, eu trabalhei em todas elas, menos na Rádio Anhanguera. O rádio de hoje, vocês vão me desculpar, mas é muito difícil de ouvir. Acabou aquela essência do rádio, né? É muito difícil de ouvir. Eu conversando com uma amiga também esses dias aí, ela falou, Dalva, é muito ruim fazer rádio no dia de hoje. Eu falei, credo. Ela falou, Dalva, não é como no nosso tempo, não. Que ela ainda está nativa. Só está falando do Márcio Martins, ele foi um gênio aqui no rádio em Goiás. Ele era considerado professor, ele levantava qualquer rádio que estava lá no fundinho. Eu não sei, eu sei que ele mexia, ele fazia os trem dele, ele falou, não é desse jeito. O Lázaro Santos. Lázaro Santos, eu vou lhe contar, era locutor, simplesmente um locutor de anunciar a música e falar a hora certa. Hoje vocês veem quem é, foi o Márcio Martins. Sandy Júnior foi outro. Passou pelas mãos dele, né? Passou. Agora eu não, ele já me conhecia, quando ele veio, eu já estava no rádio bem... Vamos rebuscar um pouquinho o passado, dar uma olhadinha nas fotos que a senhora tem guardado aí no baúzinho, para a gente ver como era a época, né? Como eram os acontecimentos daquela época. Essa foto, por exemplo, onde que foi, como foi, com quem foi, tá? Vamos dar uma olhadinha ali. Quem foi esse? Esse aí, meu velho pai, velho João, conhecido, atleticano roxo, mineiro, assim, aqueles mineirão. Você pode ver pela a pose dele em cima desse cavalo. Esse aqui é o Solon Gomes. Era o dono da primeira, da amplificadora Brasília, onde eu servi de alto-falante. Foi o meu primeiro patrão. Eu e o Luiz de Carvalho, na Rádio Clube. É aniversário da Rádio Clube e a Rádio Clube estava em reforma e não tinha acabado a reforma. Olha o estúdio em que nós estávamos. E ele segurando o microfone para mim poder falar. Luiz de Carvalho hoje mora em Palmas, no Tocantins. Essa aí, eu tinha uns 11 anos. Foi quando eu estava na Rádio Clube. Aí, naquele estúdio que eu estava com o Luiz de Carvalho, na Rádio Clube, só que aqui eu estou com o Cunha Júnior.
O primeiro diretor artístico que eu tive em rádio foi o Cunha Júnior. Essa foto aí foi para fazer publicidade da peça Lampião, Rei do Cangaço, na AGT. Foi em fevereiro, se não me engano, de 52. Isso aí também foi para fazer propaganda da mesma peça. O papel de Maria Bonita, eu fazia o papel de Maria Bonita, do Lampião, Rei do Cangaço. Aqui é eu caracterizada de Maria Bonita para a peça Lampião, Rei do Cangaço. Só que era tão pequenininha, gente, para carregar um fuzil que eles me deram era fogo. E era fuzil de verdade, não era mentira, não. Aqui eu, no auditório da Rádio Brasil Central, a incomparável Ângela Maria, no início da carreira dela. Aqui foi no auditório da Rádio Brasil Central, aqui na Anhanguera, quando ela era aqui na Anhanguera 20 ainda, eu no programa de auditório, com Moraes Júnior, o Celino Coutinho, que cantava, que era... E esse regional, que naquela época você não chamava de regional do Belo, ele está bem aqui atrás do Moraes Júnior. E esse cara cantava demais. Eu trabalhava na rádio Difusora. Foi para o lançamento de um programa lá, Os Donos do Sucesso. Esta aqui é uma foto que, em homenagem, lá na Rádio Difusora, ao então eleito governador Otávio Lage de Siqueira, estão presentes o doutor José Luiz Bittencourt, que infelizmente já faleceu, doutor Fernando, o Jorge Abrão, Maltês, também já falecido, o Elton José, o Jorge Abrão está bem ali atrás também, Sérgio Giansante. Isso aqui foi aniversário da Rádio Clube, jamais. A Rádio Clube já estava aqui, onde hoje é o Diário da Manhã. O Márcio Martins, a esposa dele, lá no Teatro Rio Vermelho. E aqui, bem escondidinha, você está vendo aqui? Uma menina que eu incentivei muito para ela ir para o rádio, a Neucimar Moraes, ó. Novinha. Aqui estão eu, o José Augusto, um tremendo comunicador que, infelizmente, abandonou o rádio e hoje é advogado e mora em Jataí, se não me engano. E um amigo, o Mourão, na homenagem aos meus 25 anos de rádio. Aqui é uma charge que o Jorge Braga fez, em homenagem também aos 25 anos de rádio. Meu querido amigo, Jorge Braga. Aqui foi na Câmara Municipal, vendo o vereador Aniceto Soares, o presidente da Câmara da época, se não me engano era o Braulio, e minha mãe, meu pai, quando eu recebi o título de cidadã goianiense. Aí são meus pais, minha mamãe, meu papai, que Deus os tenha. Eu tenho uma saudade imensa deles. Aí eu com minha mamãe, na festa dos pioneiros do rádio, que foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura. Na época, o secretário era o Sandro, com o Humberto Aidar, o padre Rafael e o Claudino Martins, a esposa. Lá na Assembleia foi aniversário de 50 anos da Rádio Difusora. E eu recebi um troféu. Essa é quando eu recebi a comenda Berenice Artiaga, lá na Assembleia. Esse aqui foi no meu aniversário. Esse aqui é o Tufi Seba, meu amigo, meu padrinho, incentivador, meu primeiro diretor de teatro, Taufik Seba. Eu aqui com meu amigo Lindomar Castilho, isso também foi na festa do meu aniversário, ele foi. E, por incrível, ontem, Lindomar fez aniversário. Parabéns para ele, felicidade, um beijão. Isso aí foi no Ano Novo. Lá no apartamento Paulo Bérix. Esse aí é o irmãozão que eu tenho, muito querido. Eu amo demais. Eu nunca trabalhei em FM. Mas tem algum motivo? Não, é porque aí... A última rádio que eu trabalhei foi na 730, né? Tem uma curiosidade aí, que o Jorge Cajuru, ele fez questão da senhora ir para 730. E até mesmo resgatando a Rádio Clube, né? Por ser a concessão da Rádio Clube, ele fez... Eu lembro disso tudo acontecendo e ele convidou a Dalva de Oliveira para fazer parte da Rádio K na época. E eu fui, e para dizer uma coisa,
O Cajuru foi uma das melhores pessoas que eu conheci, você entendeu? Um cara que sempre me tratou com muito respeito, sempre foi gentil. Não sei, eu sinto muita saudade do Cajuru. De vez em quando ele passa por Goiás, né? Mas acho que ele nem lembra mais de mim. Aí ele fala, eu lembro dele falar assim para mim o dia que eu fui lá. Eu vou te contratar não por causa da tua idade, porque você está necessitado, por isso não. Eu vou te contratar pelo que você é, pela profissional que você é. Pelo talento. Sempre eu sou grata ao Cajuru por isso, entendeu? Porque hoje as pessoas acham que você passou dos 50 ou dos 40, você não presta mais. E eu acho isso uma falta de respeito muito grande, você entendeu? Esse dia eu também estava comentando sobre uma pessoa que foi tanto, levou o nome de Goiás a tão longe, e quase a gente não vê falar nela, Eli Camargo. Sabe, foi uma pessoa que levou o nome de Goiás. E assim, os grandes nomes do rádio goiano, da música goiana, ficam esquecidos. Por quê? Porque chegou a velhice, então não presta para mais nada. Eu acho isso muito... É um erro, né? É um erro do brasileiro, principalmente. Eu acho um erro, porque é tanta experiência que você tem para passar, tanta coisa que você tem para mostrar. Não entendo. Dalva, como está a vida hoje? Como é que vive Dalva de Oliveira, 2011, começando aí? Como é que está, Dalva? Bem, gente, eu vivo modestamente, como todo aposentado, né? Vocês sabem de aposentar nesse país, né? Não é fácil a vida, não é para todo mundo. Mas também não... Eu estou lembrando de um fato, você entendeu? Eu dei uma entrevista há pouco tempo e disseram, né, que eu estava depressiva, que eu estava assim, Não tem nada disso. É muito difícil depressão me pegar. Só preciso de uma coisa muito, muito, muito... Nem a perda de um grande amor não fez eu ficar depressiva. Porque eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho netos maravilhosos, eu não tenho motivo, eu tenho amigos maravilhosos. Como vocês veem, eu estou cercada de amigos. Eu tenho um Paulo Berges, eu tenho um Sandy Júnior, eu tenho os meninos da Rádio Terra, os meus antigos colegas, todos, Caldeira Filho, que está lá em Mato Grosso. Então, Ivone Silva, a Flávia Vinhal, tem gente muito bacana, então não tem motivo para eu estar depressiva. Você entendeu? Tanto é que a gente está vendo aqui. Eu moro numa casa humilde, como disseram lá. A casa é humilde, mas eu não vou querer morar num palacete, porque eu não tenho condições para morar num palacete. Porque o rádio, infelizmente, não dá essa condição para você. Só aqueles mesmo que já nascem, assim, que tem por hobby trabalhar em rádio. Estou preparando um CD. Essa é uma novidade, estou preparando um CD. E vai sair com 100 cópias esse CD. Só com mensagens. Você entendeu? Aí depois a gente vê. Então, aproveitando esse CD de mensagens, deixe uma mensagem, porque o nosso quadro agora é os grandes nomes do rádio, Dalva de Oliveira. Deixe uma mensagem para o pessoal de casa, para os meninos e meninas que estão querendo ser radialista, jornalista, e para o público em geral, né? Porque 2011 é o ano. Pois é. Eu gostaria de dizer a você que quer ser radialista, você que quer ser locutor, locutora, quer ser um apresentador, respeite o seu ouvinte sobre tudo. E tenha muita paciência, muita fé, muito amor pelo que você faz. Quadro Os Grandes Nomes do Rádio com Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira foi e sempre será a nossa madrinha. Valeu!